Os professores no Brasil gastam cerca de 48 minutos tentando controlar a bagunça dos alunos em sala de aula. 6 em cada 10 professores brasileiros ouvidos num estudo internacional disseram que pelo menos 10% dos alunos são agressivos com colegas e com professores. Chegam atrasados e cometem até delitos como roubo em plena sala de aula. A pesquisa foi feita com professores de 33 países e o Brasil está no topo do ranking, com o maior índice de alunos problema entre os países pesquisados. Com tantas questões de comportamento entre alunos, um professor no Brasil gasta em média 20% do tempo de aula para colocar ordem na sala. A média internacional é de 13%. Dá para a gente fazer um cálculo rápido aqui. Imagine que uma escola tem a carga horária mínima exigida, que é de 4 horas por dia. Se um professor gasta 20% dessas 4 horas tentando controlar crianças e adolescentes alvoroçados, 20% de 4 horas, lá se vão 48 minutos de aula por água abaixo. Isso equivale a 160 horas a menos de conteúdo por ano. Sabe o que daria para ensinar de matemática, ciências, língua portuguesa em 160 horas? Nossa, muita coisa, não? Com certeza, o número de alunos que zerariam na redação do Enem seria bem menor. Mas, afinal, de quem é a culpa? Pais, governo ou professores? Daiane, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, de quem é a culpa? Quem que leva essa culpa dessa desorganização toda? Bom, primeiro a culpa é que a gente esqueceu de conversar com os nossos filhos, de conversar com os nossos professores, de ter um diálogo maior em relação ao comportamento e de como vem sendo o desenvolvimento do meu filho na escola, né? Então eu vejo que existe esse descompasso entre a escola que a gente tem e os alunos que a gente tem, né? Tá, então a gente pode dizer que começa lá dentro de casa aquele problema de um filho que manda nos pais ao invés dos pais terem autoridade sobre esse filho. A gente pode parar para pensar um pouquinho que a gente vem numa transformação familiar. Há um tempo atrás, a gente poderia pensar que era uma transformação vertical, né? Uma transformação onde os pais falavam e os filhos obedeciam, né? Aquela coisa mais vertical mesmo. Então, com o avanço dos estudos, da ciência, a gente vem propondo essa relação mais horizontal. No entanto, a gente se perdeu entre autoridade e autoritarismo. Então, a gente vê que muitas crianças acabam comandando o espetáculo dentro de casa. Então, essa indisciplina, muitas vezes, é um pedido de socorro, um pedido de ajuda, coloca um limite em mim. Né? As crianças, elas precisam de regras, elas pedem as regras, elas solicitam isso. Então, uma das coisas que eu sempre converso com os pais é: cumpra o que tu disse. Se tu ameaçou, se tu falou que tu ia quebrar o videogame, se tu falou que tu ia deixar 1 mês de castigo, realmente faça isso. Porque se tu não fizer, tu tá ensinando que tu mente, tu tá ensinando... Não cumpre o que você falou, né? Claro. Então, tu tá fazendo com que a criança entenda que é assim que as coisas funcionam. Então, se tu disse que tu vai deixar 1 mês sem videogame, cumpra o que tu falou. Tá, eu até tenho uma comparação que alguns pais têm mania de fazer aquela contagem. 1, 2, 3. Chega no 3 e não faz nada. Exato. E aí? Então, não adianta de nada. A criança vai entender que aquilo que é uma ameaça que não é cumprida. Então, se tu ameaçou, tu executa. Da mesma forma, o professor, né? Tem aquele professor que disse: eu vou fazer uma prova muito difícil, vocês vão rodar no final do ano. Aí aquela prova não é difícil, aquele aluno passa de ano. Não estou dizendo que ele tenha que reprovar realmente, entende? Mas a questão é de tu realmente executar aquilo que tu falou, para que a criança entenda que as regras aqui são claras. Então, numa questão de indisciplina, por exemplo, uma boa estratégia é o professor organizar as regras. Bom, pessoal, aqui dentro da minha turma, as coisas funcionam nesse sentido. Não pode levantar sem pedir autorização, ou não pode mexer nas coisas dos colegas, e ir relembrando essas regras ao longo do tempo, quando for necessário, né? Não dá para tu simplesmente falar uma vez no início do ano e não ir lembrando, porque tem algumas crianças que têm um comportamento mais hiperativo, mais impulsivo. A gente não sabe se isso é de ordem neurológica ou não, se existe uma patologia, então a gente tem que estar atento a isso. E a escola junto com a família, perguntando, questionando. Esse comportamento acontece em casa também? É só aqui na escola? Ou só em casa e na escola não? Para a família poder perceber, olha, o que a professora faz que eu não consigo fazer e que ele tem esse comportamento. Então, esse diálogo, eu vejo muito que a gente acaba esquecendo de conversar.
e a gente quer as coisas para ontem, né? A gente é muito imediatista, já quer resolver uma situação ou dar um nome, uma doença para aquilo. Então, ele é hiperativo, ele é impulsivo porque ele tem um transtorno. Aí tem essa justificativa, fica tudo bem. Não é por aí também, né? Bom, ele até pode ter um transtorno, ele pode ser hiperativo sim. E aí sim, mais do que nunca, a gente vai ter que ter maior atenção, né? Tem que cuidar exatamente como que está vindo esse desenvolvimento, como que tá esse manejo entre escola, família, como que a criança está se comportando em sala de aula, para poder dar esse suporte. Tem um escritor, Issam Itiba, ele é o autor de um best-seller, Quem Ama, Educa, você provavelmente deve conhecer, e ele diz assim que nós estamos criando para essa nova geração parafusos de geleia, ou seja, não pode dar uma apertadinha que as crianças, né, o que está acontecendo com a nossa sociedade afinal? Essa falta de tempo da mãe que foi para a sociedade, que foi para o trabalho, para o mercado de trabalho e não consegue controlar mais a mais sua do que casa. nunca se faz necessário a presença da família junto aos filhos. De chegar em casa e olhar o caderno, independente se tem tema ou não, independente do que teve, se tem que fazer um trabalho, se tem que estudar para a prova, de saber do dia a dia dele, de estar presente, de fazer parte, de ir na escola, participar das reuniões, conversar com a professora, tá tudo bem, fazer parte do grupo de pais. A criança ou o adolescente vai percebendo que aquilo é uma extensão da sua casa, né? Que esse ambiente, ele é um ambiente saudável, legal, que as pessoas conversam, que tem uma sintonia. Então, a gente não pode deixar com que as crianças façam as coisas sozinho. Tem um outro autor, o Sérgio Cortella, que fala que a gente vive a geração miojo, né? Tudo muito instantâneo, se em 3 minutos não é legal, não é divertido, por isso que a gente estava conversando desse descompasso entre escola, que temos, uma questão de sistema educacional, e para os alunos, geração que nós temos. Existe esse descompasso, sim, porque as crianças não estão num ambiente onde é significativo para elas. Então, por existir esse descompasso, que quando a gente aperta um pouquinho eles fogem, só que eles têm uma brecha para fugir, né? Da mesma forma, os professores não conseguem chegar nessa geração, né? Onde as crianças vivem com muita tecnologia, então é um descompasso muito grande realmente. E também, muitas das vezes, não há integração desse professor nessa nova era de tecnologia, que é o atrativo para o adolescente e para a criança nos dias de hoje, não é Então, mesmo? muitos estudam por videoaula e o professor tem aquele sistema de copiar do quadro, né? Uma questão mais tradicional que não chama a atenção deles. Então, uma criança que tem uma dificuldade de concentração não vai conseguir estar plenamente atento naquela sala de aula. E aí, muitas vezes, por falta de uma questão emocional também, ela tem esses comportamentos impulsivos, agressivos, né? Que a gente tem que ficar atento. Daiane, a gente, como você mesma já disse, vem lá de casa, né? A falta de educação, a falta de disciplina. E só que o professor recebe esse aluno na sala de aula, certo? E aí, o que ele faz? Ele pode exercer autoridade sobre esse aluno? Ele tem liberdade para isso? Depende do professor, ou o professor às vezes pode ser mole e deixar as coisas irem? O que fazer? É importante o professor estabelecer as regras desde o início e que ele também as cumpra, né? Então, de conversar com esse aluno, olha, muitas vezes eu converso com os professores, toca nele, põe a mão no ombro, cara, vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Eu quero te ajudar, o que aconteceu com esse comportamento que tu teve? Ou de chamar o aluno num momento individual, onde os outros alunos estão no recreio, enfim, em algum momento que não fique constrangedor para aquela criança, para aquele adolescente, mas que ele consiga ter uma conversa de amigo com aquele aluno. A gente viu no bloco anterior uma entrevista, né, uma reportagem da Lena Caetano, em que os professores falam que aqui em Cachoeira a realidade, graças a Deus, é diferente. Né? Talvez seja por essa proximidade, esse olho no olho, eu conhecer melhor o aluno, estar mais próximo. Eu vejo que os professores aqui em Cachoeira estão bem preocupados, então eles vão justamente atrás, eles conversam com a família, conversam com o aluno, eles vão buscando alternativas. Então isso, por ser uma cidade pequena, enfim, né, acaba tendo essa possibilidade de buscar uma ajuda. Então a gente está sendo privilegiado de ter esses alunos com este comportamento aqui. Com certeza, eu acredito que essa proximidade pode mudar muita coisa, mas isso é difícil de ter, esse tipo de realidade no Brasil inteiro, afinal são turmas enormes, né? São professores que têm uma carga horária, exatamente, desmotivados e com uma carga horária imensa e não dá conta, né, de saber
pessoalmente de cada um e de se envolver tanto assim com os alunos, não é mesmo? É bem difícil, a nossa realidade aqui que é um pouquinho diferente. Onde termina essa questão da indisciplina e começa um transtorno? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro, interessante. Por quê? A questão da indisciplina, a gente vai, o professor conversando, o professor chegando nesse aluno, fazendo contato com a família, e ao perceber que após fazer tudo isso, esse aluno não consegue se controlar, existe uma impulsividade, existe uma dificuldade maior de relacionamento, sinal de alerta, vamos procurar uma ajuda, um especialista para entender se essa indisciplina está mostrando que tem uma questão de ordem neurológica que não está funcionando bem. Sim. Então a gente tem que buscar ajuda médica e aí vai uma série de questões que podem interferir nesse diagnóstico. Tá certo, Daiane. Eu gostaria que você, para a gente finalizar, deixasse aí uma mensagem para pais e professores nesse início de ano letivo, né? Você já esteve aqui na outra semana também falando para esses pais e professores, porque é importante, a gente precisa organizar para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, para que a gente possa ter aí jovens, adolescentes, jovens, adultos mais saudáveis nessa sociedade. E isso depende de nós, depende lá de dentro de casa, de nós pais, depende dos professores, porque afinal um complementa o trabalho do outro, não é mesmo? É estar junto, de novo, né? É participar da vida do meu filho, presenciar o que ele vem fazendo, participar das coisas dele. Se ele está estudando um conteúdo de história, tentar conversar com ele sobre aquilo. Na minha época foi assim, vamos conversar com um vizinho que tem uma história para contar, de fazer com que aquele adolescente faça parte da vida do pai e da mãe também. E não fique só uma situação de que eu tenho que mandar em ti, vai tomar banho, vai estudar, vai fazer as tuas coisas, mas de fazer parte junto, né? Participar da vida do filho. Mesmo que a gente trabalhe o dia inteiro, eu sei que a gente, como mãe, consegue fazer isso, de estar junto do filho, né? Acho que isso faz toda a diferença. Verdade, isso só cria um vínculo maravilhoso entre pais e filhos, não é mesmo? Daiane, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Tá certo, e já recebe o convite de voltar aqui para falar mais para os nossos pais, para os nossos adolescentes, para os nossos professores. Estou sempre à disposição, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e você confere agora a previsão do tempo em todo o estado gaúcho.